Agora eu vou olhar para um problema um pouco mais complicado, e onde vai aparecer questões mais sutis agora, e vai entrar uma análise não de como você se distribui nesse espaço, mas de produtos aleatórios de matrizes que podem ser associados a essas órbitas do operador de normalização. Que é o seguinte, você pode olhar o problema de mistura, de weak mixing. Então, por enquanto, você sabe que bom, você não sabe... Por enquanto, você sabe, por exemplo, que a integral φ(OFN), isso aqui seria o decaimento de correlações, né? Certo? Isso aqui seria mixing, certo? Você tem φ e psi com média zero. E você itera, então essas duas variáveis aleatórias vão ficando decorrelacionadas, certo? Então, isso seria o mixing. E o que a gente já viu é que quase certamente ele não é verdade. Porque, e de fato nunca é verdade, mas por um teorema do Katok, mas o que a gente viu é que quase certamente ele não é verdade por uma razão forte. De vez em quando, o φ(OFN) é simplesmente igual ao φ, essencialmente. O Fn é a identidade. Então, você não está mudando a correlação de maneira nenhuma. E tem um argumento mais forte que diz que não precisa falar quase certamente, mas vocês já viram que não é verdade, que mixing certamente não é verdade, quase certamente. Bom, então isso aqui seria o mix, que não é válido. Então a próxima característica que você tenta buscar no sistema é o chamado weak mixing, que significaria que isso acontece para quase todo Qual o significado disso? Bom, de vez em quando isso aqui não está perto de zero, mas o conjunto dos n's que isso aqui que estão indo para o infinito, que isso não está indo para zero, tem densidade que vai para zero. Então, se você olhar para isso aqui, maior que zero, maior que epsilon, digamos, isso aqui vai te dar um conjunto, é um conjunto, então Zn, tal que isso acontece, é um subconjunto de n dos naturais, que vai ter densidade superior. Se você contar quantas vezes esse evento raro se passou, isso vai ser, arbitrariamente pequeno quando o n é grande. Que também é a mesma coisa que essa sequência aqui, que se você olhar para a média das correlações, dessas correlações aqui que você escreveu, e você fizer a média Cesaro, como tem poucos momentos onde isso acontece, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui chama-se weak mixing, que é o próximo passo, que é uma coisa muito útil em teoria ergódica. Essa propriedade ela foi muito estudada e foi particularmente considerada de maneira mais séria pelo Furstenberg em conexão com um problema que ele estava estudando, que ficou bastante popular atualmente, o problema de progressões aritméticas sobre conjuntos de densidade positiva. Então, você tem o teorema de Zemered, que diz que se você tiver um conjunto, um subconjunto de n, que tenha densidade superior, essa mesma noção de densidade, é positiva, um epsilon pequeno, epsilon zero. Se isso acontecer, então, esse conjunto contém progressões aritméticas de tamanho, talvez com um passo enorme, mas com arbitrariamente longas. Se você quiser uma progressão aritmética de tamanho 100, você aparece. Se você quiser outras... E esse tipo de teorema foi provado originalmente por métodos combinatórios, pelo tal de Zemered. Tinha sido anteriormente estudado com métodos de séries Fourier, etc., pelo Roth, eu acho, em caso de progressões métricas de tamanho 3. Depois teve o breakthrough do Zemered. E depois o Furstenberg finalmente deu uma prova bastante compreensível disso, passando por teoria ergódica. E basicamente você tem um princípio de transferência que passa de problemas sobre conjuntos de números e tentar achar configurações em conjuntos de números para tentar estudar certas propriedades de um sistema. Você constrói um sistema dinâmico ergódico, em cima disso você faz perguntas sobre ele, que eu não vou discutir exatamente quais são essas perguntas, mas para você resolver isso,
esse tipo de pergunta, ele vai cair em vários casos, e um dos casos é, por exemplo, se o sistema for weak mixing, é o que cai. Ele considera essa possibilidade, se o sistema for weak mixing, tudo é resolvido. E, de fato, se você começar a contar as progressões aritméticas, elas vão se comportar exatamente como você esperaria se o seu sistema fosse completamente caótico. Esse conjunto de exceções que tem probabilidade, que tem densidade pequena, ele não vai influir nas suas contas, se você estiver contando progressões aritméticas ou etc. Então, você sabe que se tudo fosse aleatório, você saberia, é trivial você contar quantas progressões aritméticas você vai ter. E você vai encontrar exatamente esse mesmo número de progressões aritméticas se o sistema que você obtém termina sendo weak mixing. E, obviamente, tem sistemas que não são weak mixing. Agora, o que não é ser weak mixing? Então, esse Furstenberg provou um monte de equivalências ao weak mixing. Uma delas, que é particularmente bonitinha, é que diz que, basicamente, então, F não é weak mixing, digamos que F é ergódico, tá? Não é weak mixing é porque esse sistema ele não é primitivo, e de fato ele vive em cima de um sistema muito simples. É porque ele tem um fator que vai ser um fator simples aqui. Peraí. Você tem um espaço aqui onde você está agindo. Você está agindo pelo F. E você tem um fator que é relativamente simples. E que está aqui. Isso aqui seria um fator. Isso aqui seria simplesmente uma aplicação. Bom, a gente está olhando de um ponto de vista probabilístico, então φ é simplesmente uma aplicação mensurável, não constante, senão seria trivial, que está sendo enviada num grupo abeliano compacto, por exemplo, um círculo. E você está fazendo uma translação nesse grupo abeliano compacto. Então, isso aqui é uma translação de um grupo. E compacto. O fato de ser abeliano não é automático, essencialmente. Você tem essa aplicação. E isso aqui, esse tipo de dinâmica aqui são algumas das dinâmicas mais simples que tem, que são as quase não sei como é que fala, porque em inglês tem diferença entre as várias possibilidades. Almost periodic, que é diferente de quase periodic, e, portanto, eu não sei, porque em português eu só sei dizer quase periódico, que é outra coisa. Então, isso aqui são várias possibilidades, que inclui o caso quase periódico, que é uma translação irracional do círculo, uma translação irracional de um toro, ou coisa de dimensão mais alta, ou coisa do gênero. Então, você tem esse tipo de transformação que aparece. Então, você vê que se você tem uma transformação desse tipo, ela certamente não vai ser weak mixing. Porque uma translação, de vez em quando, ela chega, e com muita probabilidade, então aqui simplesmente você tem x vai em x mais um certo elemento do seu grupo. Ou seja, y. Existe um y aqui, essa translação por y. E você vai ter, digamos, um certo momento você vai ter você tem uma probabilidade sempre, então os seus iterados têm a forma translação por ny, né? E esses ny vão se distribuir como a medida de Haar no seu grupo. E vai ter uma probabilidade positiva fixa de estar perto da identidade. Esse ny estão distribuídos no seu grupo e vão ter uma probabilidade fixa de estar perto da identidade. E quando está perto da identidade, você não está vendo nada. Você está fazendo φ ou Fn, certamente a correlação vai ser grande entre o φ e ele mesmo, digamos. Então, você vai ter uma grande correlação nesses momentos. E, de maneira geral, você pode fazer essa análise que todo fenômeno que você vê, você vai estar vendo ele sempre com a mesma probabilidade, porque não está acontecendo nada, essencialmente. Você está sempre rodando, o seu círculo não está tendo nenhum... Não. Um sistema é almoço periódico se for a translação num grupo compacto. É a translação num grupo compacto. Obviamente, numa translação num grupo compacto, tudo se distribui sempre com uma medida de Haar. É uma propriedade, uma transformação minimal. Então,
Sim. É porque esse sistema é ergódico, né? Então isso aqui vai sempre cair numa coisa que tem uma translação minimal lá. Porque se não fosse, você poderia reduzir um pouco mais o negócio. Por isso que eu falei também que é abeliano, porque o fecho de uma órbita é sempre abeliano. Não existe. É sempre na situação de você ter uma translação minimal desse negócio. Poderia ser que o grupo fosse um ponto periódico. É uma possibilidade que você tem um fator finito do seu grupo, que uma situação relativamente simples, que aí você não é o weak mixing, porque metade do tempo você está de um lado, metade do tempo você está do outro. Também é uma possibilidade. Também pode violar o weak mixing dessa maneira. As maneiras mais interessantes de violarem é de outra maneira. Bom, e olhando isso aqui, olhando um pouco mais precisamente o que significa isso corresponde à existência de uma função própria. Então, a ergodicidade, a violação da ergodicidade corresponde à existência de uma função invariante. Certo? Um sistema não é ergódico se existe uma função invariante. Certo? A maneira como você enuncia, em geral, é que você tem um subconjunto de medida positiva e não total que seja invariante, mas é equivalente, você pega a função característica e obtém uma função invariante pelo conjunto. E o weak mixing corresponde a ter... você tem aqui, por uma translação num grupo de Lie compacto, você tem as exponenciais, os caracteres ou coisa parecida desse grupo de Lie, que vão te dar origem a funções que vão se multiplicar, vão se modificar da seguinte maneira. φOF é igual ao exponencial 2π lambda, que é um certo alto valor. Todos os lambdas aqui, tem sempre o mesmo lambda, mas tudo bem. 2π lambda φ. Então, ela não é invariante, mas ela se transforma por essa exponencial. É tipo, isso é basicamente, por exemplo, no círculo você tem x vai em x mais alfa, e no círculo você tem os caracteres são tipo exponencial 2π nx. E aí quando você aplica essa transformação, você está saindo de exponencial, então você tem a φOF de x é igual a exponencial de 2π n x mais alfa, que é igual a exponencial 2π n alfa vezes o φ de x. Exponencial 2π n x. Então você aparece esse aqui que vai ser o seu alto valor n alfa aqui, que vai corresponder a esse lambda. Então essas transformações aqui possuem funções próprias que você pode levantar para o seu espaço original. Então essa é uma maneira de detectar o seu se você é weak mixing ou não.